Fala, meu amigo investidor cripto, tudo bem com você? Eu preparei aqui um vídeo bem especial para te mostrar quando o mercado cripto vai voltar a subir novamente. Se é que ele vai voltar, vai sim, tá? A gente está aqui nesse período de 9 semanas consecutivas de queda do mercado cripto, o que é inédito mesmo em bear markets anteriores. E para te explicar essa situação em mais detalhes, eu estou me baseando aqui em dois reports, sendo que o primeiro deles é da A16Z, Andreessen Horowitz, que é um dos principais VCs, Venture Capitals do mundo e também um dos maiores fomentadores do ecossistema de criptomoedas. Para que a gente entenda quando o mercado cripto vai voltar a subir, primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouco dos ciclos em que o mercado cripto se desenvolve. Todos os mercados, de um modo geral, se desenvolvem em ciclos e o mercado cripto não é diferente. A gente tem momentos de alta e momentos de baixa. Mas a equipe de análise da Andreessen Horowitz, eles consideram a tese de que o mercado de cripto ele segue esse ciclo aqui: preço, interesse, novas ideias, startups e projetos. O que isso significa? Que quando a gente tem um boom de preços, como o que a gente teve até o final de 2021, quando o Bitcoin chegou a valer quase $70 mil, quando o criptomercado, de um modo geral, chegou ao market cap de aproximadamente $2,5 trilhão, a gente tem esse boom de preço. E esse aumento de preços, ele gera o aumento do interesse por esse mercado. Esse aumento de interesse faz com que novas ideias surjam e a partir dessas novas ideias, novos projetos surgem também. Os preços nesse ciclo são um gancho. Esses números eles impulsionam o interesse, que impulsiona as ideias. Enfim, eu já expliquei essa parte aqui. E esse tem sido o motor que impulsionou a indústria cripto através de várias ondas distintas desde o começo do Bitcoin lá em 2009. E agora, nesse momento que a gente se encontra, a gente está na metade do quarto ciclo de boom de preços. A gente está aqui nessa parte aqui que precede a um ciclo de inovação e etc. e uma nova onda de crescimento do mercado. Esses números desse slide aqui também foram retirados desse report que eu mencionei, da A16Z, e a gente tem aqui os dados de 2021. O market cap do mercado cripto ele cresceu 270% ao longo de 2021. A gente teve também um aumento significativo no desenvolvimento de atividades, startups e também mídias sociais, ok? Bom, agora a gente precisa entrar na questão do que é que está sendo desenvolvido, no valor, na solução que o mercado cripto oferece para o mundo. E uma grande vertente de crescimento do mercado cripto é aquela que vem sendo chamada de Web3 ou Web 3.0. Um grande diferencial da Web3 é a pequena taxa de participação das plataformas. Ou seja, se as plataformas recebem uma remuneração significativamente melhor do que outras plataformas, significa que uma maior taxa ficam com os outros componentes que constroem esse ecossistema. A internet é feita por criadores de conteúdo, por consumidores de conteúdo e também pelas plataformas. Mas nas plataformas como as da rede Meta, Facebook e Instagram, eles ficam com praticamente 100% da remuneração. O YouTube remunera aproximadamente ele fica com aproximadamente 45% da taxa de AdSense, da remuneração de anúncios, e a Apple 30%. Em comparação, a gente tem aqui uma plataforma de NFTs da Web 3.0, da Web 3, que é a OpenSea, o marketplace de comércio de NFTs. A OpenSea fica com apenas
2,5%. Significa que a distribuição do valor gerado nesse ecossistema é muito mais justa, pelo menos é muito mais equânime entre os players componentes desse mercado. A gente tem aqui um outro slide que ele ilustra bem também essa questão. O Facebook, e aqui está englobado também Instagram, WhatsApp, as redes sociais componentes do Meta, ele tem atualmente quase 3 bilhões de usuários. E são os usuários, aqueles que compartilham o conteúdo, seja um conteúdo informativo ou um conteúdo de entretenimento, o que quer que seja, o que atrai os usuários para as redes sociais são os conteúdos. Portanto, todo mundo que produz conteúdo é uma parte essencial desse ecossistema. E o Facebook, ele praticamente não remunera, ou remunera muito pouco os produtores de conteúdo. A gente tem aqui o pagamento para os usuários, produtores de conteúdo, criadores de conteúdo de 300 milhões de dólares, o que é muito pouco se a gente levar em consideração que a gente tem quase 3 bilhões de usuários. O YouTube, ele paga em média 405 dólares por ano por canal. É claro que tem canais que recebem muito mais, outros recebem muito menos, outros não recebem nada. Isso aqui é uma média, ok? Spotify, 7 bilhões. E agora, olha só, NFTs, embora esse montante seja muito menor do que Spotify e YouTube, a gente tem aqui uma distribuição per capita muito maior. Em média, cada criador de conteúdo, e aqui a gente está falando conteúdos especificamente obras de arte, desenhos, etc., coleções de NFTs, cada criador de conteúdo recebe em média 174 mil dólares. Esse valor aqui é o fundamental de você olhar, a média distribuída. Então, os criadores de conteúdo recebem uma participação muito maior na receita gerada aqui dentro desse ecossistema de NFTs. E é claro que os casos de uso dessa tecnologia aqui ainda estão em estágio muito embrionário. A gente pode utilizar NFTs não apenas para a criação de arte digital, mas para propriedade digital de um modo geral. A gente pode tokenizar ativos, a gente pode conferir propriedade em imóveis, enfim, os casos de uso são muito vastos e não vou entrar nesse detalhe aqui. A Web3 também tem um aspecto de ser uma solução contra o autoritarismo digital. A gente sabe que tem vários países, China aqui nesse exemplo, mas também Rússia, que não permitem a livre circulação de ideias, de informações, de conteúdo de um modo geral. E também a Web3 ela faz face não apenas a governos autoritários, mas ao oligopólio das Big Techs, como a gente já viu aqui. É um sistema de distribuição de recompensa pelos participantes do ecossistema, que são peça fundamental, muito mais equânime. Aqui a gente tem a comparação da partilha de valor na Web 2. Então a gente vê que os investidores e os construtores, ou seja, as plataformas, eles ficam com uma parcela muito maior da receita gerada nesse ecossistema, enquanto criadores de conteúdo ficam com uma parcela bem pequenininha e usuários praticamente nada. E essa captura de valor e a consequente distribuição de valor de forma mais justa é um dos problemas que a Web3 visa a resolver. Para complementar a informação desse slide aqui, tenha em mente que a Web3 ainda está em estágio embrionário. A gente tem apenas cerca de 22.400 criadores de conteúdo e ainda assim eles estão sendo remunerados de uma forma muito mais significativa proporcionalmente à Web 2.0. Na Web 2.0, considerando os usuários da plataforma Meta, a gente tem cerca de 3 bilhões de usuários. Essa diferença aqui é muito significativa. Mesmo com a adoção da Web 3 ainda ser muito pequena, a distribuição de valor para os players é muito significativa. E aqui é bom fazer um adendo. Esses dados foram retirados de um report que eu já mencionei da Andreessen Horowitz, mas aqui, talvez essa distribuição de valor para os criadores de conteúdo esteja precificada, porque
a criação de conteúdo em termos de arte não é muito comparável a outros tipos de conteúdo, como um texto de um blog ou mesmo um vídeo no YouTube, ok? No entanto, não deixa de ser uma tendência bem interessante de se observar. E o valor que o ecossistema cripto pode gerar não está ligado apenas a esses aspectos de distribuição de remuneração para criadores de conteúdo e para usuários. A gente tem aqui um dado que mostra que quase 2 bilhões, 1,7 bilhões de adultos não têm acesso ao sistema bancário, não têm contas bancárias, isso em diversos continentes do mundo. E aqui a gente tem um problema real, muito sério, do mundo real e que o criptomercado tem possibilidade de resolver. Desse 1,7 bilhões de adultos que não têm acesso bancário, cerca de 1 bilhão dessas pessoas possuem telefones celulares, e pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional, mas têm um celular, um smartphone à sua mão, elas podem se utilizar das soluções do criptomercado como forma de uma inclusão financeira. E é aqui que entra, por exemplo, o valor do DeFi. É claro que isso aqui é uma comparação apenas a título de curiosidade, mas se o DeFi fosse um banco comparável a um banco, ele seria o 31º maior banco do mundo em termos de ativos sob gestão. Isso já configura uma parcela significativa do mercado, mas dado o problema que ele resolve, isso também dá para a gente a dimensão do potencial de crescimento do setor de DeFi. E antes de eu partir para o próximo slide, vamos retomar aqui bem rapidamente esse ciclo de desenvolvimento do mercado. O impulsionamento dos preços leva ao aumento do interesse, o aumento do interesse leva à criação de novas ideias, que por sua vez leva à realização de novos projetos. E é desses novos projetos, da criação de um valor real, de uma solução que tem utilidade no mundo real, é daqui que a gente tem um impulsionamento para o próximo ciclo de preços, ok? Bom, tendo isso em vista, vale a pena a gente ver a taxa de crescimento do ecossistema da rede da Ethereum em termos de atração de desenvolvedores. A gente vê que a rede da Ethereum cresce e cresce muito significativamente, ou seja, nesse ambiente está existindo uma prolífica construção de soluções. Então, presta atenção, nesse momento que a gente está vivendo no mercado, a gente tem muitas soluções sendo construídas. É o equivalente a você olhar para a economia do mundo real e você vê que em determinado setor estão sendo alocados diversos engenheiros. A gente tem um capital intelectual trabalhando em determinado projeto. O que é de se esperar numa situação dessa? Se a gente tem um capital intelectual intensivo sendo alocado em determinado setor, é de se esperar que, passado algum tempo, esse setor comece a gerar frutos, e quando esses frutos passam a ficar visíveis, aí sim a grande massa das pessoas passa a ser atraída para esse setor. E por isso é importante que você fique atento, porque você está vendo a construção de uma nova indústria, você está tendo um acesso muito privilegiado, poucas pessoas no planeta têm esse conhecimento que você está adquirindo aqui. Você está vendo uma indústria emergente surgindo e, portanto, você tem aqui várias oportunidades de investimento, porque a precificação de vários ativos ela vai ocorrer no momento seguinte. Então, essa crise atual, essas 9 semanas de queda, elas servem para expurgar do mercado aqueles projetos que não têm valor. Por outro lado, projetos que têm de fato valor, que estão construindo soluções reais para o mundo, esses projetos estão no momento muito promissor. Outra imagem que é super interessante a gente ficar de olho é essa daqui, que compara o número de usuários da internet versus os endereços
de Ethereum. Aqui a gente tem nessa linha amarela, lá em 1995, até 1995, a taxa de crescimento dos usuários na internet. Bom, e essa taxa, alguns anos depois, cerca de 10 anos depois desse momento aqui, que é o momento equivalente ao que a gente está vivendo agora em termos de endereços de Ethereum, 10 anos depois, a internet que tinha equivalentemente o mesmo número de usuários, 10 anos depois, ela chegou ao patamar de 1 bilhão de usuários. E é claro que essas linhas de tendência, elas podem mudar os seus rumos, mas se elas continuarem seguindo esse padrão que elas vêm seguindo até agora, a Web3 pode atingir 1 bilhão de usuários em 2031. Com isso em mente, a gente tem uma noção um pouco mais geral do que é que vai retomar a valorização no mercado cripto, que são os projetos que trazem algum valor de fato, seja ligado a NFTs, seja ligado a DeFi, seja ligado a games, seja ligado a DAOs. Então, à medida que esses projetos que estão se desenvolvendo nesse momento começam a ganhar mais maturidade, portanto, começam a de fato entregar mais valor, a tendência é que a gente volte para um quinto ciclo de alta de preços. E quando que esse ciclo vai ter início, esse quinto ciclo? Bom, ninguém tem bola de cristal e ninguém pode prever com exatidão quando que a gente vai retomar uma tendência mais robusta de alta do mercado cripto. Mas alguns gatilhos de curto prazo são bem importantes para a gente ver se a gente vai continuar afundando, lateralizando ou retomando uma tendência de alta. O principal ponto é o apetite ao risco dos investidores. Lembra que eu te falei ao longo dessa apresentação bastante de Web3, certo? Bom, durante os ciclos anteriores do mercado cripto, o principal fator que influenciava no preço do mercado eram os halvings do Bitcoin. Se você não sabe o que é halving, deixa aqui no comentário que de repente eu gravo um outro vídeo sanando a sua dúvida. Mas basicamente os outros ciclos dependiam da oferta de Bitcoin, da redução da oferta de Bitcoin. Mas ao longo de 2020 e de 2021, a narrativa principal do mercado cripto ela foi sendo alterada. E hoje, grande parte dos investidores enxerga o mercado cripto como um mercado de tecnologia. Tanto que hoje em dia há uma grande correlação entre Bitcoin, mercado cripto de modo geral, e Nasdaq. Bom, então, os investidores que estão dispostos a investir no mercado de tecnologia são aqueles que têm um apetite ao risco maior. E o que reduz o apetite ao risco dos investidores? O aumento da taxa de juros, porque o aumento da taxa de juros oferece uma remuneração mais interessante e menos arriscada. A partir do momento que a gente não tem essa remuneração interessante, ou seja, a gente não tem taxas de juros muito altas, os investidores passam a voltar os seus olhos para investimentos que ao mesmo tempo ofereçam mais risco, mas um potencial de retorno ainda maior. Bom, os gatilhos de curto prazo são apetite ao risco, taxa de juros norte-americana, inflação e crise alimentar e alta dos commodities, acentuada principalmente por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gente vê aqui o preço das commodities, como eles têm aumentado bastante, principalmente em decorrência desse conflito aqui. Bom, a gente tem aqui o aumento do trigo, fertilizantes e etc. Olha só a participação da Rússia e da Ucrânia no fornecimento dessas commodities aqui. Então, não é à toa que a gente está tendo um aumento dessas commodities em decorrência dessa crise aqui. Trigo, fertilizantes, níquel dispararam os preços muito alto, esse aumento depois de deflagrada a guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Preços de energia também aumentando demais. Petróleo, gás, olha só como está aumentando, principalmente depois da deflagração da guerra. E aqui a gente tem um impacto simulado do PIB no mundo, nos Estados Unidos, na hora do euro, em decorrência da guerra. E também a gente tem uma simulação do impacto na inflação. Então, impacto negativo no PIB, impacto positivo na inflação. Quando a gente tem uma situação macroeconômica de alta inflação e de baixo crescimento ou de crescimento negativo, a gente tem um quadro de estagflação. Esses últimos gráficos que eu tirei aqui não fazem parte do reporte anterior. Esses gráficos aqui são retirados de um reporte da OCDE. E eu quis apenas juntar essa situação porque, de um lado, a gente tem os fundamentos do mercado cripto fortes como nunca. O desenvolvimento na Web3 está cada vez mais prolífico. Os casos de uso e a maturidade de alguns projetos estão cada vez mais fortes. Por outro lado, a gente tem um cenário macroeconômico mundial, não apenas do mercado cripto, muito complicado. A gente já vinha num cenário bastante complicado antes da guerra. A inflação já vinha apresentando trajetória de bastante alta. Existem vários motivos que levam à pressão inflacionária. O exagero na emissão de moeda nos últimos anos, sem dúvida, é um deles. Mas essa crise de produção, de oferta e o consequente aumento nos preços de alimentos e de combustíveis são mais lenha nessa fogueira da inflação. Então, a retomada do mercado cripto, uma vez que a narrativa que está prevalecendo é a narrativa de que o mercado cripto é um mercado de tecnologia e que atrai interesse principalmente de investidores com alto apetite a risco, a retomada com mais força desse mercado vai depender desse desenrolar. Por outro lado, se você é um investidor que pensa em médio, longo prazo, esse cenário de crise é um cenário muito bom para você, porque só faz dinheiro de verdade no mercado quem vai contra o mercado, quem compra na baixa e quem vende na alta. Essa é uma das maiores obviedades de qualquer mercado. No entanto, quando está todo mundo em pânico, essa obviedade não fica tão evidente assim. E é por isso que eu comecei essa apresentação te mostrando dos fundamentos do mercado cripto e do potencial dele para o futuro. Uma vez que os fundamentos estão sólidos, projetos que vão em linha com esses fundamentos, que oferecem soluções ou que estão em fase de construção de soluções que possivelmente vão ser muito bem vistas pelo mercado daqui a um tempo. Se você acredita nesses projetos e se eles estão com preço lá embaixo, essa é uma situação muito boa para você aumentar os seus aportes, não para você se desfazer dos seus ativos. Mas para que não fiquem várias pontas abertas, uma vez que cada um desses tópicos merece uma discussão ou pode levar a uma discussão específica sobre eles, seja o cenário macroeconômico mundial, inflação, crise alimentar, para que a gente não fique com várias pontas abertas. E como esse vídeo está ficando grande, eu encerro por aqui. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.